Essa semana eu dei uma sumida, gente. A minha tia já tinha 5 anos que não tirava férias. Quando saiu de férias, priorizou vir na minha casa. Então ela ficou 7 dias conosco aqui e eu passei esse tempo todo tentando dar o máximo de atenção possível para ela. Além disso, eu até prefiro gravar vídeo quando está somente a mim mesmo, porque eu fico mais à vontade, fico mais tranquila, consigo falar de uma maneira mais leve. Enfim, aconteceu algo bem interessante comigo essa semana na minha sessão de terapia. Eu já venho falando para vocês aqui várias vezes o quanto o autoconhecimento, o quanto fazer terapia para mim foi fortalecedor, o quanto me mudou como ser humano, como pessoa. Estava comentando com a minha terapeuta que ela me perguntou se teve alguma mudança, se teve alguma diferença da última sessão para cá. Eu comentei com ela que eu percebi que eu estou tomando mais água. Na verdade, eu me propus a tomar mais água, 3 litros por dia, e eu estava conseguindo manter isso que eu tinha proposto a mim mesma. Para vocês poderem entender, depois eu comecei com autoconhecimento, depois que eu comecei a me fortalecer mais emocionalmente, eu comecei a perceber alguns padrões meus, algo que eu não via antes, que era tão automático que eu não enxergava antes. E hoje eu consigo enxergar alguns padrões com muita clareza. Eu consigo ter consciência desses padrões. E um desses padrões que eu tinha era não beber água. Inclusive, todos os exames que eu fiz anteriormente, todos, gente, sempre falava que eu estava desidratada. Por quê? Que eu bebo muito pouca água pro tamanho do meu corpo. Geralmente eu bebia 800 ml, 1 litro por dia. Isso quando eu bebia, tá? E, pra mim, eu preciso tomar no mínimo ali uns 3.500 ml por dia. Mas eu me propus tomar 3. Falei, não, vou começar com 3, depois eu vou aumentando aí gradativamente. E eu consegui manter esses 3 litros todos os dias que eu me propus. E eu comentei com ela isso. E aí ela falou algo pra mim bem interessante que pode estar acontecendo com você e do outro lado. Então por isso que eu trouxe essa reflexão aqui pra vocês também. O que ela disse pra mim? Que eu não tenho dificuldade de beber água. Realmente eu não tenho nenhuma dificuldade de beber água. Eu até gosto de beber água. Tem gente que não gosta. Eu não tenho problema nenhum com isso. Desde que seja natural, eu não gosto de água gelada. Mas desde que seja natural, eu tomo normalmente. O que ela disse pra mim é que provavelmente eu devo ter passado a vida inteira acreditando que eu não era prioridade. E esse gesto de beber água, eu estou dizendo para mim que eu sou prioridade. Pela primeira vez eu estou olhando para mim primeiro. E para mim, gente, ela falou isso, fez todo sentido. Inclusive eu fiquei pensando referente a isso, refletindo referente à minha vida, tentando entender realmente se encaixava na minha história. E como se encaixa na minha história isso? Eu não me priorizar. Eu realmente, por muitos e muitos e muitos anos da minha vida, eu já tenho quase 40 anos, eu não era prioridade para mim. Meu esposo era prioridade, os meus filhos eram prioridade, minha família era prioridade, às vezes o vizinho era prioridade, às vezes os amigos eram prioridade, mas eu não era prioridade para mim. Eu nunca fui prioridade para mim. Durante muito tempo da minha vida, eu vivi o tempo todo cuidando da vida do outro. Eu me preocupava com o problema do outro, eu me preocupava com a dor do outro, eu me preocupava com as necessidades do outro. Mas eu nunca parei para poder pensar e olhar as minhas necessidades, as minhas dores. Eu nunca fiz isso, gente. A não ser, exceto agora. Pela primeira vez na minha vida eu estou fazendo isso. Só que eu já sou uma mulher de quase 40 anos. Então eu passei 40 anos da minha vida fazendo isso pelo outro. E quando eu estou dizendo isso, gente, não estou dizendo que você não tem que ter empatia e nem ser altruísta com o outro, não, misericórdia. Pelo contrário, para você poder amar o outro, você precisa se amar primeiro. A Bíblia fala que amai o outro como a ti mesmo. Se você não se ama, como é que você vai amar o outro? A própria palavra já fala, a prioridade é você. Você precisa se amar. Tem até um dizer que o pessoal sempre fala, né? Que se você estiver num avião e a máscara cair, você vai colocar primeiramente em você ou no outro? Porque se você colocar no outro primeiro, provavelmente vai morrer vocês dois. Porque se você colocar em você primeiro, você vai se estabilizar e conseguir estabilizar o outro também. Mas agora o tempo que você vai gastar colocando primeiro no outro, depois em você, você não vai nem estabilizar ele, nem se estabilizar. E o engraçado é que eu acostumei tanto a cuidar do outro, que por um tempo eu achava que cuidar de mim era errado. Você passou por isso também? Acontece com vocês também isso? Por muitas vezes eu achava que dedicar-se muito tempo para mim era para poder, sei lá, aumentar muito meu ego, era vaidade, era às vezes
coisa supérflua, sabe? Coisa mesquinha. E não é. A gente está falando de amor próprio, a gente está falando de autocuidado. Hoje eu tenho esse entendimento. Ninguém percebe o quanto essa atitude vai nos destruindo de pouquinho em pouquinho. O abandono, gente, nem sempre é uma pessoa indo embora. Às vezes, gente, o abandono é simplesmente você não se ouvir, você não ouvir essa voz que está gritando dentro de você, essa voz que está pedindo socorro. Essa semana, eu falando com a terapeuta, isso mexeu tanto comigo, gente, referente ao que ela me fez pensar, né? O que ela realmente me fez refletir. E para mim fez todo sentido isso, porque se eu for olhar a minha história, eu passei a vida inteira realmente priorizando o outro. E talvez eu tenha aprendido isso, porque eu também não fui prioridade. Como eu não fui criada com os meus avós, como eu fui criada com os meus avós, eu não fui criada com os meus pais. Para aquela criança, ela sentiu que ela também não foi priorizada. E talvez por eu não ter sido priorizada lá na minha infância, eu passei a vida inteira também não me priorizando. Porque eles me ensinaram isso. E eu vivi e virei essa adulta também que não me priorizava, que ia sempre fazer pelo outro. Todas as vezes que eu paro para poder cuidar de mim, todas as vezes que eu paro para poder fazer um gesto simples, como beber água, beber mais água, hidratar o meu corpo, o meu organismo, é um gesto de autocuidado. E para mim, que acostumei a vida inteira a cuidar do outro, não me cuidar, a não ser prioridade. E pela primeira vez com esse gesto simples, eu estou me priorizando. Então eu convido você, mulher do outro lado, também a se priorizar. Comece com um passo simples, comece bebendo mais água, comece tomando às vezes um banho mais demorado, tendo uma relaxada lá no chuveiro, comece às vezes comendo mais devagar, sentando na mesa, sentindo ali aquele momento, mastigando devagar, sem correria. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei como que você vive aí, dentro do seu cenário, dentro do que você pode, não sei se você tem filhos pequenos, se você não tem, mas se você puder, tira um tempinho para você. É um gesto tão simples, mas é um gesto que fala para você mesma, como se você estivesse dizendo para você, não, eu também sou prioridade, eu também cuido de mim, eu também sou importante. Esse pequeno ato de beber água é literalmente eu olhar para mim, eu dizer para o meu corpo, eu me importo com você, você é prioridade. E eu estou muito feliz com isso, porque eu tenho visto que eu realmente estou me priorizando. Eu estou me priorizando tomando mais água, estou me priorizando, entrei na academia novamente, estou me priorizando me alimentando de maneira melhor, maneira mais saudável. Pela primeira vez eu estou me colocando em primeiro lugar. Como eu informei para vocês, eu consegui bater os 3 litros de água, inclusive já tem uma semana que eu estou conseguindo beber 3 litros de água por dia. Pode até parecer um símbolo pequeno, pode até parecer algo pequeno, mas para mim não é. Para mim realmente é algo muito importante, porque é toda uma vida sendo mudada, sabe? É toda uma vida sendo transformada. São padrões que foram colocados em mim lá quando eu era criança, sendo quebrado agora, nessa fase da minha vida, nessa idade que eu estou hoje. E é engraçado que todas as vezes agora que eu pego um copo d'água para beber, é como se eu estivesse dizendo para mim mesma, agora você importa também. Agora eu não vou mais te abandonar. E isso é muito profundo, gente. É muito profundo, é muito real. Porque às vezes a nossa cura emocional, o nosso fortalecimento emocional começa em pequenos gestos, em coisas simples do dia a dia, que talvez a gente não dá tanta importância. A nossa cura emocional, ela não começa em grandes transformações, é um passo de cada vez. E ela pode começar quando você decidir parar de se abandonar nos detalhes. Tem pessoas que vivem tanto pro outro, que cuida tanto do outro, então que cuida tanto da vida do outro, que esquece de existir para si mesmo. E muitas vezes essas pessoas são vistas como fortes, como pessoas guerreiras, sabe? Aquela pessoa palpa toda a obra que você pode contar sempre. Mas na verdade ninguém vê o cansaço emocional dela, ninguém vê a sobrecarga que ela está carregando. Ninguém enxerga ela como um ser humano que também tem feridas, que também precisa às vezes ser cuidada, que às vezes também precisa um pouquinho de mimo, sabe? As pessoas enxergam ela apenas como a salvadora, sabe? A pessoa que veio ali para poder resolver tudo, para poder trazer a solução. Infelizmente, a própria pessoa se coloca nesse papel também. Quantas vezes você, mulher, que está dando conta de tudo aí, chorou sozinha? Quantas vezes você, mulher, precisou também às vezes ser acolhida, precisou também ser
às vezes abraçada, precisou também desse cuidado. E infelizmente você não teve. Eu percebi que por muitos anos eu investi na felicidade do outro. E sem perceber que eu mesma precisava, às vezes, dessa força, eu mesma precisava desse olhar. Que a minha alma estava destruída, que a minha emoção estava destruída. E eu tenho certeza que talvez tenha muita gente que está me assistindo aí agora que vem passando por isso. Vem tirando de onde não tem para poder ajudar o outro. Eu não posso continuar me abandonando para poder fazer todo mundo ficar bem. Para poder fazer a felicidade de todo mundo. Porque quando você se abandona por muitos anos, chega uma hora que a conta vem. Chega uma hora, gente, que a alma cobra. Você está tão sobrecarregada, que a conta ela chega. Chega em forma de doença, chega em forma de depressão, de ansiedade, sabe? Então, antes de você chegar nesse ponto, caso você ainda não tenha chegado ainda, cuide-se de você. Ame-se primeiro. E isso que eu estou ensinando não é egoísmo, não é falta de amor ao próximo, não é falta de empatia. Na verdade, quando você começa a cuidar de si mesmo, você começa a se reconstruir. E quando você está forte, quando você está sarada, eu te garanto que você vai poder ajudar muito mais. E sem se sacrificar. Se você está assistindo esse vídeo e também percebeu que vive se deixando por último, ou às vezes você nem se coloca na lista, eu quero te dizer uma coisa, você também merece cuidado, você também merece amor, você também merece ser acolhida, você também merece, mulher, ter essa atenção. E talvez essa cura comece nos pequenos detalhes, num copo de água, num descanso, no não, dizer não é importante, no momento de silêncio, num abraço em você mesma. São pequenos gestos, coisas simples, que você pode fazer aí na sua casa. Hoje eu entendi que cada gole de água que eu tomo, eu estou dizendo para mim mesma, eu não vou mais me abandonar. E talvez, mulher, você aí do outro lado, está na hora de fazer também essa promessa para você mesma. Eu espero que vocês tenham entendido, né, o que eu falei. Eu espero que de uma forma simbólica ou singela eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Deixe no seu comentário aí se você tem passado por isso. Manda esse vídeo aí para alguém que está passando por isso, tá bom? Se inscreve nesse canal, compartilha se fez sentido para vocês. Se você conhece alguém que você possa ajudar com essa palavra, tá? Agradeço muito vocês e até a próxima, se Deus quiser.